Shalom a todos, estamos em Parashat Shelach Lecha. Nossa Parashá fala sobre os espiões que foram para a terra de Israel e depois de 40 dias voltaram. Falaram que essa terra não dá para viver dentro dela. Eretz ochelet yoshevea, essa terra come as pessoas que ficam dentro dela. Influenciaram o Am Israel a acreditar neles, de ter medo, de achar que eles não vão conseguir entrar na terra, que a terra não é bom para eles. E no final, verdade, todo o Am Israel ficou mais 40 anos no deserto e não tinha mérito de entrar na terra de Israel. Para entender qual é o ponto, qual é o pecado dos espiões, vamos ver o primeiro Rashi. O primeiro Rashi da Parashá tenta explicar por que esse trecho dos espiões está perto do Parashat Be'alotecha, no último trecho, que fala sobre Aaron e Miriam que falaram Lashon Hara contra Moshe. Fala Rashi, eles viram que Miriam recebeu lepra, então precisavam aprender o moral disso, não falar mal da terra de Israel. Mas eles não aprenderam. Já que eles não aprenderam, foram castigados. Isso é a conexão entre os espiões, entre Aaron e Miriam, os dois são Lashon Hara. E a pergunta aqui é, como dá para comparar as duas coisas? Miriam falou contra ser humano, não somente ser humano, contra Moshe Rabbeinu. Então, contra Moshe Rabbeinu, claro que ela vai receber lepra. Mas eles falaram contra a terra, contra pedras. Então, já falaram contra isso. Então, por que eles poderiam entender que isso, eles vão receber o mesmo castigo, vão receber um castigo tão grave? Então, como dá para entender isso? Então, na verdade, tem uma explicação que fala que essa resposta está escrito no meio da história de Aaron e Miriam. Como a gente falou semana passada, está escrito Vaish Moshe Anav Meod Mikol Adam. É humilde. Moshe Rabbeinu não sentiu nada e que lhe foi prejudicado do fato que Aaron e Miriam falaram contra ele. E não sentiu nada, porque ele não se achava. Era tão humilde que o fato que eles falaram dele não fez nada. Mas, mesmo assim, Hashem cobrou deles, porque o problema aqui é de falar Lashon Hara. Menos sobre quem você está prejudicando. O fato de falar Lashon Hara, isso é ruim. Então, se é ruim, não importa, mesmo que eles estão falando contra pedras, contra árvores. Então, também uma coisa errada. Isso que precisavam entender. Não sobre quem eles estão falando, porque Moshe Rabbeinu também não sentiu nada. Era tão humilde que não sentiu nada. Sobre o problema de tirar da boca coisas ruins. E antes de se aprofundir mais, qual é esse problema de falar coisas mal? Também Rashi, ele fala quando ele explica isso, ele fala Reshaim alalu. Nem fala dos meraglim, fala Reshaim, esses perversos, viram o que aconteceu com Miriam e não levaram moral. Como você chama eles de Reshaim? Depois está escrito Kulam Anashim, Kulam Ksherim. Rashi mesmo fala Anashim e Ksherim. Então eram Reshaim ou eram Ksherim? Qual a resposta aqui? Então, a gente precisa ver que alguém que fala Lashon Hara recebe lepra por quê? Porque os sábios falam que alguém que fala mal dos outros tem a ver com arrogância, com gava. Porque ele está se achando muito. Está se achando que ele é perfeito e não tem defeitos. Então, se sentindo suficiente confortável de falar mal dos outros. Vem Hashem e dá lepra para ele e fala, você não tem defeitos? Eu vou te mostrar bem claro que você tem defeitos. Então, isso é o ponto que alguém recebe uma lepra. É ainda mais profundo.
Os sábios falam com a possel bemumo possel. O que quer dizer? É escrito que pessoas gostavam de falar: essa pessoa ele não é judeu 100%, vem de escravo. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assim. A Gemara fala: quem está falando gosta de falar mal dos outros? Vai procurar, talvez ele tenha esse problema. É verdade, acharam pessoas que tinham esse problema. O que quer dizer isso? A pessoa é feita de duas partes. Da parte boa, das características boas que ele tem fraquezas, defeitos. Cada um de nós tem defeitos. Quando uma pessoa ele fala bem dos outros, ele faz coisas boas, ele sempre olha o bom nos outros. Isso vem, ao contrário, que ele tem uma coisa profunda, não que está se achando. Coisa profunda, característica boa, disso está chegando. O fato de ver o bem dos outros e o fato que a pessoa está se sentindo o suficiente e tem dentro dele uma perfeição, que isso ajuda ele a falar do bem dos outros. Não está achando perfeito, é uma coisa boa. Mas, quando uma pessoa fala coisas ruins dos outros, certo que ele está se achando que ele é perfeito, mas o que, de verdade, de onde vem essa vontade? Vontade de falar mal dos outros vem de um lugar das fraquezas dele, da inveja, de tudo que ele tem, os problemas que ele mesmo tem, isso que está saindo sobre os outros, isso que ele quer tirar para os outros. Então, uma pessoa, quando ele tem essa vontade, precisa saber que essa vontade, a raiz dela é da parte da fraqueza dele. Se da parte fraqueza dele, então como pode falar dos defeitos do outro? Se a própria vontade de falar dos outros vem da parte fraqueza dele. Parte fraca que tem dentro dele. E isso é o grande moral. Uma pessoa quer falar mal dos outros, quer ver as coisas ruins que os outros têm, quer dizer, verdade vem dele mesmo. Ele mesmo vem dos defeitos dele. Certo? Até mesmo na educação dos filhos, tem vezes que a gente fica bravo. A gente fica bravo com os filhos, com outras pessoas, fica bravo. Muitas vezes a gente vai achar, por que a gente ficou bravo? Porque uma coisa é uma fraqueza nossa. Que a gente é uma forma de tirar uma frustração nossa sobre os outros. Então, isso é o problema aqui. É isso que os Meraglim precisavam ver. Isso. Que quando eles falaram, tinham vontade de falar mal da terra, mal. Isso é a mesma coisa com o Miriam, quer dizer que a Hashem deu lepra para ela para mostrar que isso vem da parte fraca dele. Mostra uma parte mais fraca dele. Por isso recebeu lepra. Então, eles mesmos precisam saber se têm vontade de falar mal e ruim, vem de uma fraqueza que eles têm dentro deles. E estão mostrando para todo mundo que eles têm uma fraqueza. E por isso fala Rashi, Rechaim alalu ra'u velakumas. Eles são Rechaim, quer dizer que precisamos saber que a parte perversa deles, isso que leva para falar coisas ruins. Isso é a parte perversa, parte ruim, isso que precisamos entender. E isso, por isso, no final, não entraram na terra de Israel. Por quê? Nossos sábios falam, uma pessoa mesmo, quando vai chegar depois de 120 anos, ele mesmo vai testemunhar sobre as coisas ruins que ele fez. Ele mesmo. Isso vai ser castigado porque ele mesmo fala da coisa ruim que ele fez. Isso é uma forma, quando fala do outro, uma forma de falar quanto eu estou faltando, quanto eu não estou merecendo. Por isso estou falando coisas ruins. Falaram coisas ruins sobre Eretz Israel. Em outras palavras, falaram quanto eles são fracos e quanto eles não estão merecendo entrar na terra. Quando a pessoa sabe sempre ver as coisas boas no outro, ele está testemunhando para todo mundo quanto é uma pessoa. Quando uma pessoa tem essa dificuldade de ver
o positivo, de falar os positivos dos outros que estão fazendo. Isso não é um problema nos outros, é um problema dentro dele. E de acordo disso, a gente pode entender que está escrito na Torá que o castigo era Yom Lashana, dia para o ano. Precisava ter dia, precisava ter ano. Porque eles foram lá 40 anos, que viram as coisas ruins da terra de Israel. Então vai passar 40 anos, e dentro disso, de um dia, que todo mundo vai morrer, vai ser Tisha B'Av. Porque precisa de tanto tempo, precisa haver ano, precisa haver dia. Para que ano, para que dia? A gente precisa entender que a gente sabe que também na Torá está falando isso, que o sol está fazendo uma cerca sobre o mundo. É verdade, a Torá está falando porque a gente está vendo o sol, está fazendo a cerca, mas de fato é a terra que está fazendo a cerca sobre o sol. É verdade, esse ponto que a gente está vendo que é o sol está fazendo, mas de verdade quem está se mexendo a gente, isso é uma grande lição para nós. Dia e ano são as rodas que faz a terra perante o sol. Todo dia vem de cima, de baixo, e leste e oeste, e durante um ano. Quando a gente olha isso, a gente fala, o sol está se levantando, o sol está pondo, é o normal, é o natural da pessoa. Mas isso, de fato, é ele, é a gente mesmo que está se mexendo, não é o sol. Então, é isso que a gente pode entender. Tudo que a gente está vendo é a gente mesmo. A gente consegue ver coisas positivas, falar coisas positivas. A gente é mais positivo. A gente sempre vê coisas negativas, falar coisas negativas. É a gente mesmo que ficou negativo. Então, isso é o ponto que a gente entende. De dia, como o sol está se mexendo, e do ano, como o sol está se mexendo. Isso mostra para a gente que tudo depende. Quanto mais a gente consegue ver o positivo do outro, quanto mais a gente consegue ver as coisas boas no outro, isso mostra quanto a gente está ficando melhor, a gente está avançando. Quando a gente vai lá procurar e falar do ruim do outro, ele fez coisas ruins, isso mostra quanto a gente vai para trás. Que o Hashem nos ajuda sempre de ver as coisas boas no outro, de primeiro se consertar a nós mesmos. Quando a gente vai se consertar a nós mesmos, a gente vai conseguir ver sempre o positivo com os outros. Shabbat Shalom.